Olá, seja bem-vindo a 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, a número 1 do Brasil, também presente aqui na região do Vale do Itajaí, levando a informação de Blumenau e do Vale Europeu para mais de 115 emissoras de rádio. E também você nos acompanha pelo youtube.com/Jovem Pan Blumenau e também pela rede Panflix. E hoje nós vamos falar sobre conhecimento, sobre pioneirismo e ensino aqui na cidade de Blumenau, que é algo que transborda em âmbito estadual e até em âmbito nacional. Grandes empresas, grandes empreendedores, empresários, pessoas estratégicas passaram ao longo dos anos na história da Fundação Fritz Miller, que passa por uma nova página. Uma página de redescobrimento, uma página pensando o presente, mas o futuro, dentro de uma realidade do nosso mercado local, estadual e nacional. E quem está aqui para falar sobre essa nova página, sobre essa nova imagem do conteúdo que eles oferecem ao mercado é Everaldo Arthur Grau, que é diretor-presidente da Fundação Fritz Miller. E assim, agradeço a sua vinda aqui na Jovem Pan Blumenau. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço. Estamos à disposição para falar um pouco da Fritz Miller. A Fundação Fritz Miller, as pessoas de Blumenau, de diversos polos de Santa Catarina, conhecem o que ela realiza de trabalho. Quando também a gente fala no mundo corporativo, ela é referência. Qual é a história da Fundação Fritz Miller, que tanto fez por Blumenau, por Santa Catarina e por diversas empresas de sucesso? Ok. Bem, a Fundação Fritz Miller ela foi criada em 1996 por um grupo de professores e técnicos administrativos da nossa universidade, da FURB, Universidade Regional de Blumenau, com o objetivo de oferecer para o mercado e para as empresas da região capacitação na área de gestão. Então esse sempre foi o foco, foi o início da nossa história. Nós somos uma entidade privada, sem fins lucrativos, voltado à área de educação, instituições de pesquisa, a parte de inovação, e o objetivo é todos esses recursos que são arrecadados através dessas capacitações para as organizações são voltados para os nossos projetos sociais. Então desde o começo foi uma alternativa importante aqui para a nossa região, né? Estamos falando no final dos anos 90, completamos recentemente 26 anos, e a ideia realmente é essa e continua até hoje, né? Oferecendo cursos das mais diversas áreas, que vão desde pós-graduação, vão cursos de curta duração, cursos dentro das organizações. Então nós temos projetos, como você falou, de projeção nacional. Nós temos uma parceria histórica com a Fundação Dom Cabral, que talvez muitos não sabem, nós somos um dos maiores parceiros da Fundação Dom Cabral, fora do eixo de Minas Gerais, Rio e São Paulo, e essa instituição, que é a Fundação Dom Cabral, é considerada entre as 10 melhores escolas de negócio do mundo. Então, para Santa Catarina, em especial para a Fundação Fritz Miller, é um motivo de muito orgulho você ter uma parceria com uma escola que tem renome internacional. E como você falou, né, o nosso objetivo é sempre procurar atender a demanda das organizações, das empresas, no sentido de melhorar a sua capacidade de gestão. De 1996 a 2022, a Fundação Fritz Miller agora ela apresenta ao mercado, aos potenciais estudantes, as pessoas que vão buscar novos conhecimentos, especializações, cursos pontuais, uma nova marca, um novo sentido de valores. Por que essa mudança? Bem, é importante saber que esse já é um trabalho que já dura há mais de um ano, né? Nós contratamos uma empresa de São Paulo, especializada nessa área de branding, que a gente chama, né? De posicionamento, de valor estratégico, busca de uma nova imagem, e percebemos ao longo desse estudo a necessidade dessa mudança. Vou colocar alguns dados interessantes. A nossa marca original, ela tinha uma sigla FFM, né? E aqui é um momento até bem contextualizado. Havia muita confusão para o nosso público sobre o que significava esse FFM.
né? Algumas vezes recebemos ligações de pessoas considerando que nós éramos uma rádio FM. Né? Então isso foi um dos elementos que foram levantados no estudo. Né? Foram entrevistadas mais de 250 pessoas, entre alunos, estudantes, entre professores, fornecedores, outras escolas. Então foi um trabalho assim muito profissional e nos trouxe muitos dados interessantes para serem avaliados, né? E dados hoje é um elemento importante para a tomada de decisão. E entre as diversas ações que foram originadas a partir desse estudo foi a marca, né? O próprio logotipo ser alterado, né? Que ficou mais moderno. A gente associou agora a Fritz Miller, né? A gente vai enfatizar muito a questão do Fritz Miller como uma fundação, mas denominando Fritz Miller, evitando a palavra fundação, e usamos agora o termo hub de conhecimento, que é o que efetivamente a gente faz, sempre foi desde o início uma ponte, um elo entre a demanda da sociedade e das empresas de forma geral, com soluções que a gente busca, seja em casa, seja na universidade, seja nos parceiros de renome internacional, seja onde for essa solução. Então o que nós vamos fazer efetivamente e vamos ampliar agora é esse trabalho de hub de conhecimento, né? Buscando efetivamente atender as necessidades a partir de uma análise mais completa. Então a gente está nesse processo ainda, começamos gradativamente a fazer os diversos informes e lançamentos aí para a comunidade, começamos internamente, começamos a visitar a própria imprensa aqui local e agora estamos gradativamente expandindo essa divulgação para que, principalmente em 2023, fique bem estabelecido esse novo momento da Fritz Miller. E aí, falando sobre conhecimento e, como o senhor falou, do hub de conhecimento, ou seja, estabelecendo ligações, distribuição de conhecimento. Desde 1996, a Fritz Miller vem atuando dessa forma. E aí vamos fatiar um pouquinho assim. Quando a gente pensa em graduação, a gente tem, por exemplo, na cidade de Blumenau, a FURB, a Universidade Regional de Blumenau, onde a pessoa faz a graduação. Depois, o mercado começou a exigir que as pessoas buscassem algumas especializações para ter um potencial de aceitação no mercado maior e, principalmente, na visão do estudante, que ele possa agregar valor de conhecimento que ele vai levar ao longo da sua vida, mas também que isso possa gerar um aumento de receita para ele. Como é que a Fundação Fritz Miller hoje oferece essa demanda para a pessoa que era estudante de graduação, se formou e agora busca uma especialização? Isso. A Fritz Miller, ela não é capacitada, não diria capacitada, legalmente ela não pode oferecer cursos de especialização diretamente, apenas com parceiros de universidades. Então nós temos parcerias com a Fundação Dom Cabral, que talvez muitos não sabem, mas ela é ligada a diversas universidades, né? Então ela tem um status junto ao MEC para oferecer. Então nós temos na área de gestão de negócios, e que voltado muito para o empreendedor, para aquela pessoa que quer crescer, como você falou, na sua carreira. E temos parceria com a FURB, com a Universidade Regional de Blumenau, também para oferecimento de cursos de especialização. O mercado ele está sendo muito remodelado, né? Principalmente agora, nos últimos 2 anos, em função da própria pandemia. Então hoje nós temos modelos híbridos, né? Modelos totalmente online, ainda o modelo tradicional presencial. E, obviamente, que as instituições estão estudando as diversas formas de melhor atender a demanda do mercado. Mas, sim, de acordo com a área de conhecimento e as demandas crescentes, há essa possibilidade não só de oferecer especializações do mercado com a Fundação Dom Cabral, com a FURB e outras instituições, né? Lembrando que a ideia do hub de conhecimento é você permitir fazer parceria das mais diversas formas. Vou te dar um exemplo. Na área de saúde, a gente tem conversado com muitas instituições, né, com a possibilidade de levar cursos na área de gestão da saúde e que não necessariamente precisam ser feitas só por uma ou outra instituição, pode ser instituições da área do eixo Rio-São Paulo, né? Nós temos aí hospitais de referência que já oferecem esse tipo de curso. Então a ideia sim, a expectativa é muito boa, né? Já estamos em negociações, a gente até estava conversando antes do início
do podcast, né, do videocast, e realmente estamos assim com a expectativa porque há uma demanda, né, reprimida. Estamos avaliando os diversos modelos possíveis e oferecer para a comunidade, né? Temos na área de gestão de projetos, na área de ciência de dados, na área de inovação, né? Temos assim muitas áreas que merecem efetivamente uma atenção especial por parte das universidades e da própria Fritz Miller. A Fritz Miller, ela enxerga algumas demandas do mercado, então ela acaba criando alguns cursos e conexões com instituições que possam trazer as referências de conhecimento para fazer essa transação de ensino e de conhecimento. E se existem algumas situações pontuais de organizações, de cooperativas, de setores, de áreas, como o senhor falou, a área da saúde percebeu que existe uma demanda necessária na inovação dentro da saúde, minha área. O setor de rádio acredita que precisa ter um melhor conhecimento da gestão de dados. Essas áreas ou organizações, cooperativas, buscarem a Fritz Miller para fazer uma provocação. Existe essa possibilidade? Sim. Agora tu tocasse num ponto assim fundamental. Quando a gente fala em hub de conhecimento e uma organização ou um conjunto de instituições, como você falou, uma cooperativa, uma associação, né, uma entidade que reúne um segmento especializado, normalmente quando vai à universidade ou ao mercado, ele tem à sua disposição muitas coisas fechadas, pacotes prontos. E, eventualmente, esses pacotes ou esses cursos fechados não vão atender a sua necessidade. Seja por disponibilidade de horário, qual o momento, carga horária, tipos de disciplina, professores, experiência dessas pessoas. E é muito difícil para essas organizações conseguirem algo mais customizado, né? Mais voltado. Aí entra um papel muito importante da Fritz Miller. A Fritz Miller, ela tem essa flexibilidade e tem os acordos com as diversas instituições para tentar apresentar uma solução bem voltada àquele segmento. Vou dar alguns exemplos. Inclusive, a gente tem aí com algumas associações e cooperativas, já tem esse tipo de trabalho. Principalmente informações de curta e média duração, mas gradativamente começam a surgir as demandas para cursos de especialização. Um recente que nós fizemos, e eu acho que vale a pena pontuar, fizemos um curso de gerenciamento de projetos para o setor público. Foi feita uma parceria entre a FURB, a Fundação Fritz Miller e a Prefeitura de Blumenau. Nós tivemos aí uma capacitação de cerca de 36 servidores. Foi um convênio, um acordo interessante que foi feito alguns anos atrás e tivemos essa possibilidade de fazer uma parceria bem voltada ao segmento público. Dessa forma, poderíamos fazer para associações de rádio, poderíamos fazer para cooperativas, para bancos, para hospitais, para a área de saúde. Isso é totalmente possível. E aí que entra esse elemento de ouvir bem a demanda, buscar as parcerias para apresentar uma solução bem customizada e bem adequada ao interesse das pessoas. Então, isso sim é possível e já está acontecendo. Então, a gente pode registrar aqui que sindicatos, associações, empresas ou uma empresa da sua estrutura, ela pode buscar a Fritz Miller para fazer uma provocação. Vamos dar um exemplo pontual. Construtoras, empresas ligadas a obras, um dos setores que elas têm maior dificuldade é o ambiental. E às vezes esse trâmite ambiental ele não é acelerado por uma falta de conhecimento. Então esse setor ele poderia se reunir e discutir com vocês, existe uma possibilidade de gerar uma capacitação para a nossa parte jurídica, a nossa parte de engenharia? Sim, por exemplo, hoje o termo mais utilizado é ESG, né? Questão que envolve, né, parte ambiental, social e governança. Sim, poderíamos ter ESG voltada ao segmento da construção civil.
E aí customizar módulos e capacitações que vão desde a área jurídica, área social, área de governança, cases, questão ética, integridade, compliance. Então, assim, a capacitação, ela pode girar de cursos em torno de 80, 90 horas até 180 horas. 360 horas, se for o caso de uma especialização. Então, tudo pode ser customizado, costurado e negociado com as instituições, né? Então, isso sim é interessante e é o que o mercado está buscando, né? Como você falou, às vezes aquele curso de 8 horas, 12 horas não interessa, é muito superficial. Mas ao mesmo tempo ele não quer uma carga tão grande de 360 horas, 400 horas. Então talvez o mix, buscar aí o equilíbrio, né, entre apresentações teóricas, práticas, cases, esse modelo é que deve ser bastante discutido e vem acontecendo, né? A demanda tem crescido bastante. Nós conversamos sobre cursos na área de ciência de dados, que é uma área que a FURB já possui, a Fritz Miller tem interesse e provavelmente devemos trazer aí algumas novidades para o ano de 2023, né? E quem sabe até vocacionado para algumas áreas de conhecimento. Perfeito. Até na ciência de dados eu vou abordar com o senhor ali. Uma última pergunta só para reforçar ainda nessa questão do hub de conhecimento. Então a gente tem esse entendimento que o mercado pode provocar a Fritz Miller para criar cursos que o mercado tem necessidade de buscar esse conhecimento e reforçar essa minha pergunta sobre... Existem diversas regiões no Brasil que cada uma tem sua característica e tem suas especializações e seus campos de conhecimento. Como o senhor muito bem falou, o presidente Everaldo falou, dando exemplo, São Paulo, temos centros de saúde de referência internacional e, consequentemente, polos de conhecimento de saúde. Então, se há uma demanda regional, local aqui, vocês fazem essa conexão de buscar as referências de cada área do Brasil. Isso, a gente sempre procura referências nacionais, né? Como você falou, o próprio Albert Einstein, né, já tem escolas, especializações e cursos, né? Estamos conversando gradativamente. Então há essa possibilidade, assim como nós podemos buscar referência na área de inovação, podemos buscar referência na área de engenharia, né? Vários segmentos têm as suas referências, escolas, né, e entidades que podem nos ajudar. Então, eu diria assim que a solução customizada, ela passa por fatores de referência nacional, mas também busca de parceiros locais, né? Até por uma questão de equilíbrio financeiro, essa alternativa se mostra bastante interessante, né? E temos muita gente boa, muita gente competente. Lembrando que Blumenau é uma referência muito boa na área de saúde, né? Nós temos profissionais e hospitais de muita alta qualidade. Então esse mix com o externo e o local é fantástico na concepção de um melhor aprendizado. A gente tem uma questão privilegiada que é isso, é ter um hub de conhecimento onde o blumenauense, o morador do Vale do Itajaí e de própria Santa Catarina, a questão do seu deslocamento, de ambientação é muito mais fácil e vocês fazem essa conexão de alguém que é o convívio do catarinense com alguém de âmbito nacional. E aí onde eu ia também reforçar essa questão. A Fundação Fritz Miller, por eu ser da parte de rádio, vocês sempre estarem fazendo essas conexões de informações que geram dessa história de 26 anos, fica fácil da gente falar. Mas o que algumas pessoas não conhecem é qual é a força de atuação. Porque quando a gente está falando da Fritz Miller aqui em Blumenau, a pessoa às vezes só está enxergando Blumenau. Mas vocês têm uma atuação estadual, né? Até eu fui recentemente para Florianópolis e algumas pessoas que eram de áreas de empresas familiares falaram que passaram pelas mãos e conhecimento aí da Fritz Miller. Sim, isso é verdade. Nós temos assim atuação em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Há uma referência muito grande porque a nossa sede, né, nós temos um prédio que fica ali em frente ao campus 2 da FURB e essa nossa sede é a sede principal, né? Mas nós temos em outras localidades, por exemplo, em Chapecó, a Fritz Miller é presente, em Joinville, temos em Lages, em Rio do Sul, em Criciúma, em Florianópolis. Então temos em diversas regiões, não com sede própria, mas nós temos ali normalmente locações, coworking, escritórios menores, fazendo uma atuação muito diretamente aos nossos clientes. Então os nossos clientes eles passam pelo estado de Santa Catarina inteiro
E, obviamente, que essas parcerias elas também podem acontecer nessas diversas regiões, né? E temos, assim, perspectivas de crescer cada vez mais, né? Não só aqui em Blumenau, mas principalmente nas nossas regiões. Joinville é um exemplo clássico, né? Nós temos um grande efetivo de parcerias, de clientes na região norte, né? Até por ser uma das maiores regiões do nosso estado, mas a nossa atuação realmente é estadual, né? Ela é bem ampliada. E, presidente Everaldo, uma questão agora, entrando para essa parte de conhecimento um pouquinho, óbvio que ela é ampla, mas a gente falou de alguns assuntos. E dois que eu queria destacar era o seguinte: a Fundação Fritz Miller tem uma característica dessa questão de gestão. E muitas empresas de porte estadual, nacional e até internacional tiveram tratativas, cursos, capacitações realizadas pela Fritz Miller. A exemplo de sucessões, de estruturação familiar, e também queria entrar nessa questão também das ciências dos dados, porque quando a gente hoje enxerga essas empresas extremamente valorizadas, o grande ativo que elas têm não é só o material humano ou estrutura, mas é essa parte de dados. Quando a gente fala de redes sociais ou de páginas na internet como o YouTube, o que quando o mercado olha é a quantidade de dados que dá para extrair para ser assertivo. Por que a Fritz Miller se destacou nessa questão de gestão governamental, de sucessão, de estruturação familiar dentro das empresas e avança com êxito para essa questão de ciências dos dados? Você retomou aí um assunto que foi muito destaque, né? Que foi o Programa de Desenvolvimento de Acionistas e Empresas Familiares, né? Então nós temos programas estabelecidos com a Fundação Dom Cabral, já é de uma parceria de longa data, e eu acredito que isso é uma evolução natural. A gente tem falado muito de data science ou de ciência de dados de alguns anos para cá, né? A própria mídia começou a divulgar mais, então cada vez estão mais populares temas, né, como inteligência artificial, máquina de aprendizado, a própria ciência de dados. Se a gente olhar lá no detalhe, é pura estatística, matemática. A gente está resgatando conhecimentos que a gente já tem há muito tempo, mas que agora estão efetivamente sendo mais utilizados de uma forma até um pouco mais inteligente. Hoje, uma organização que não tem o controle dos seus dados está tendo um desperdício muito grande, né? Você colocou muito bem a questão das redes sociais, né? Quanta informação é gerada nas redes sociais e que às vezes a gente não acompanha, não percebe uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, fora os dados que a própria organização já possui naturalmente através dos seus cadastros, das suas transações. Veja a quantidade de softwares e de aplicativos que de alguma forma interagem dentro da organização e com seus parceiros. Então, se nós tivermos técnicas e ferramentas apropriadas para fazer essa análise, com certeza a tomada de decisão do gestor ela vai ser mais assertiva. E é isso que efetivamente está sendo feito por organizações que estão tendo sucesso. Nós estávamos até conversando sobre, né, organizações exponenciais, e uma premissa é você ter uma boa ciência de dados. E para isso você precisa ter profissionais especializados e preparados para atuar na busca, na preparação desses dados. É um mercado que pode ser útil para a área de engenharia, para a área de publicidade, para a área de marketing, para a área de computação. Então é uma área multidisciplinar. E nós contamos aí sim com a ajuda de matemáticos, de estatísticos, da área de publicidade. Então, isso mostra uma evolução da organização de que ela precisa trabalhar de forma integrada. E a inovação está aí em efetivamente usar os dados de uma forma mais propositiva, né? Fazendo com que você tome decisões. É algo que a gente sempre fez, só que muitas vezes é no feeling e na experiência, que às vezes dá certo e às vezes não dá. Mas efetivamente trabalhar com dados te dá uma segurança muito maior. Então é interessante essa questão de dados, que então hoje se enxerga que os dados existem, mas as pessoas não sabem organizar e principalmente às vezes não sabem interpretar. E é isso que vocês estão estudando para oferecer para o mercado. Exatamente. Então quando a gente fala em ciência de dados, às vezes as pessoas se assustam e imaginam que é uma coisa puramente técnica. Não é bem assim. Há toda uma área de análise desses dados,
Recentemente oferecemos um curso para uma comunidade de médicos aqui da nossa região, né? Fizemos um curso de inteligência artificial para a saúde. Alguém deve imaginar, não, nós tivemos o curso para 16 médicos, né? Eles tiveram uma capacitação de 90 horas e boa parte do curso eram justamente interpretações de dados, né? Como você interpretar um gráfico, como você interpretar ali um conjunto de dados que você levantou. Existem técnicas, ferramentas que facilitam esse tipo de trabalho, seja qual for a profissão e o nível de atividade dele. Não é do dia a dia do médico fazer uma análise nessa profundidade. Então, é mais um instrumento que vai permitir, por exemplo, para o profissional de saúde tomar decisões mais assertivas. E essa é uma tendência para a de engenharia, para a de publicidade, para o administrador, saber trabalhar e muito sistematizar esses dados para poder fazer uma boa interpretação. Inclusive, existem projetos, né? O próprio Ministério da Educação já estuda a possibilidade de termos cursos de graduação nessa área de ciência de dados. Tá? Então, isso já acontece no país. Então, já não é algo utópico, né? Ou longínquo. Não, é algo que efetivamente está acontecendo. Então, capacitações de curto, médio e longo prazo nessa área são bem-vindos e realmente as organizações vão precisar de profissionais dessa natureza. Essa era uma pergunta. Então, a gente pode afirmar que o mercado vai ter essa demanda e quem tiver essa capacitação vai estar um passo à frente. Com certeza. Várias organizações de maior porte aqui da nossa região já têm esse profissional na sua empresa, né? Que a gente chama do cientista de dados. Uhum. Essa profissão ela já existe e já começa a ser mais frequente. Agora, mesmo que você não seja um cientista de dados no dia a dia, você pode ser aquele cara que vai interpretar os dados que de alguma forma foram trabalhados, né, ou construídos pelo cientista de dados. O importante é que mais pessoas ou mais profissões vão ser derivadas dessa área de ciência de dados, né? Seja mais interpretativo, seja mais de sistematização, de construção ou até de segmentação. Uhum. Como você falou, você pode ter cientistas de dados voltados a um determinado segmento, né? Que além de ele ter todo o ferramental, toda a sistematização, ele também conhece muito sobre aquela área de negócio e que provavelmente tem as suas particularidades, né? Você não pode analisar um conjunto de dados de um segmento da mesma forma como você avalia um outro segmento, né? Então existem as particularidades de cada área de conhecimento que devem ser levadas em considerações. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito dessa área. A gente já está avaliando essas possibilidades e já começamos a oferecer por mercado, mas cada vez a gente percebe de que essa customização, né, essa busca de interação com determinados segmentos. E aí, falando mais aqui da nossa região, nós temos segmentos fortes na área de TI, na indústria têxtil, na metalmecânica, na própria saúde, no próprio turismo. Então, existem algumas áreas assim que já são eleitas pelo próprio município como áreas estratégicas. E, num primeiro momento, nós temos muito interesse em atender todas essas áreas, né? E que venham mais áreas para que a gente busque essa sinergia tão importante na formação das organizações e das pessoas que fazem com que isso tudo aconteça. Presidente Everaldo, uma última pergunta em relação a Fritz Miller, esse hub de conhecimento. Quando a gente abriu a nossa conversa aqui, nesse podcast, nesse videocast, o senhor falou das áreas de atuação e falou uma que me chama a atenção, que aí casa também com essa questão dos dados, que é a pesquisa. Como é que a Fundação Fritz Miller trabalha essa questão da pesquisa e como nós do mercado podemos buscar essa interação, nos aproveitar, no bom sentido, né, desse conhecimento das ferramentas que vocês têm? Quando você fala em pesquisa, é importante a gente destacar que quando a gente vai lançar um curso, há sempre uma expectativa de que haja uma demanda, de que haja um mercado interessado. E nem sempre isso acontece. Então a pesquisa ela entra muito com esse objetivo, né? Primeiro, conhecer bem a demanda do mercado, né? Como a gente fez tanto para a área de saúde como outras áreas, ouvir bem, né? A escuta atenta ela é fundamental nesse primeiro momento. Então, quando inicialmente você já tem essa demanda e que ela chega à própria fundação, um segundo passo é fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Será que temos outras organizações ou outras pessoas interessadas naquele segmento, naquela formação, naquele curso?
Passando essa segunda etapa, nós temos condições de efetivamente ir para o mercado. E aí sim a gente precisa muito, né, das redes, da imprensa, das rádios, das TVs, para que efetivamente disseminem, né, o resultado dessa pesquisa ou nessa constatação, para fazer com que aquele curso seja viável. A gente teve, em alguns momentos, assim, expectativas muito boas, né, de cursos para serem lançados, mas por efetivamente não ter feito uma pesquisa adequada ou até um investimento correto na comunicação, às vezes aquilo acaba não sendo viabilizado, o que é uma pena, né? Mas isso a gente já percebeu, né? São lições aprendidas, né, do passado e que agora não há mais espaço, né? Como hub de conhecimento, nós temos que ser mais assertivos, né? E aí sim a gente conta com o apoio, né, de todos os instrumentos para fazer com que aquela demanda levantada, né, identificada, efetivamente seja concretizada com uma solução que atenda à necessidade do mercado. Perfeito. Recebi aqui na Jovem Pan 88,7 FM, Everaldo Arthur Grau, que é diretor-presidente da Fritz Miller Hub de Conhecimento, que muito tempo é conhecida, ainda é a Fundação Fritz Miller, mas que agora passa por uma nova fase de exposição ao mercado de relacionamento e sempre enaltecendo que tem toda uma história também aí do contexto do Fritz Miller. E aí é uma justa homenagem e um trabalho que desde 1996 eles vêm fazendo em relação a esse grande pesquisador que colocou Blumenau logo no início como sua colônia em âmbito mundial, como um hub de conhecimento. E ele estabeleceu esse hub de conhecimento. Exatamente. Essa foi a nossa sacada, né, mercadológica, para que efetivamente a gente resgatasse, né, o que ele já fazia lá no passado e que a gente está renovando nesse momento, né? Eu me coloco à disposição, né? Gostaria de agradecer aqui o espaço, né? E as organizações e pessoas que tiverem interesse em inovar, né, e trabalhar muito a questão da gestão, podem nos procurar. Teremos o maior interesse em ajudar a achar uma solução à sua demanda de mercado. E a Fundação Fritz Miller você encontra nas redes sociais, também aqui em Blumenau, fica na Rua Iguaçu. A Rua Iguaçu é onde tem o Campus 2 da FURB, mas também uma bela referência é onde tem a Ponte do Tamarindo, ali a saída da Via Expressa, e o prédio é um prédio vistoso, moderno, que passa toda essa concepção de qualidade e de conteúdo que a Fundação Fritz Miller, que a Fritz Miller Hub de Conhecimento tem para oferecer aí para toda a comunidade. Everaldo, obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, estou à disposição. E, gente, você que gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe dentro da sua empresa, dentro do seu grupo aí, da sua cooperativa, dos seus amigos, porque dentro desse bate-papo, daqui a pouco está o passo para fazer a diferença na sua empresa, na sua vida e você oportunizar um crescimento. Quando a sociedade cresce, as pessoas crescem, toda a nossa comunidade, toda a nossa sociedade cresce em conjunto aí. Valeu!